Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Beatrice Rossotti. Ela é doutoranda em História Social pela Universidade Federal Fluminense, professora de História, geminiana, adora um pagodinho e moradora da Baixada Fluminense. Muito obrigada por ter aceito o convite, Beatrice. Será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou Beatriz Rossotti, professora, né? Doutoranda da UF, professora de História. E quero, antes de continuar, de iniciar essa entrevista, agradecer a oportunidade, a Janaína, de fazer parte desse projeto que tem se desenhado tão bonito, tão envolvente e tão rico. A minha trajetória com a história, né, ela foi uma das possibilidades quando eu estava decidindo qual universidade eu faria. Li um pouquinho sobre, confesso que uma coisa que me ajudou também é que na minha época eu fazia o vestibular com provas específicas à parte, então algumas matérias eu eliminei, específicas de matemática, de exatas de um modo geral, né? Minha área sempre foi a humanas. E a história, ela se mostrava para mim como um espaço de curiosidade, de saberes de outras sociedades, pessoas, lugares. Então ela me foi muito rica, né? Principalmente porque eu me interessava por gente, né? Me interessava por o que essas pessoas vivenciavam, como essas relações sociais se construíam. E isso foi me aguçando. Assim como outras universidades devem ser, na história, eu também tive um baque do que assim, né? Expectativa e realidade. Então, a realidade ela foi bem diferente do que eu imaginava. Hoje eu penso assim, caramba, você só pode esperar uma realidade concreta, né, que não se frustre se você já tivesse vivenciado a faculdade. Então, assim, esse susto no primeiro momento, ele deu um certo medo, mas ele também foi estimulante, curioso, né, a saber, a ler, a lidar com professores e professoras de excelência que nos apresentavam novas perspectivas, nos apresentavam debates, eram desafiadores, né? Então foi um momento bem rico na minha vida, mas também bem desafiador, né? Às vezes eu confesso que eu penso assim, caramba, como é que eu dei conta? Mas foi muito proveitoso e me mudou enquanto sujeito social, né? E muitas das perspectivas que eu tenho hoje eu devo a essa minha trajetória acadêmica também. Quais são as temáticas de seu interesse? Eu entrei na faculdade já com interesse em estudos africanos, né? Na verdade, eu entrei com mais interesse em estudos afrodiaspóricos. Naquele momento, eu não tinha uma maior nitidez de como eles se separavam, né? Como eles, quais momentos eles se relacionavam, em quais momentos eles não se relacionavam ou se relacionavam de modo diferente. Hoje eu tenho outras perspectivas sobre estudos afrodiaspóricos, estudos de África, estudos de escravidão também, que acho que fez parte também dessa última década ter desenvolvido, né, um maior diálogo, uma maior separação, uma maior
relação, visibilidade de como esses assuntos eles dialogam, mas também se diferem. E eu acho isso extremamente importante. Ao longo da faculdade eu tive curiosidade em algumas outras coisas, interesse em outras temáticas, mas a relação, o interesse, a curiosidade sobre assuntos afrodiaspóricos, ele já era desde seu início, né? E aí foi uma dificuldade que eu encontrei, porque quando eu entrei na UFRJ, você não tinha um professor específico para temática de África ou para concurso mesmo, né? Só depois, a primeira professora que passou, e eu já estava na universidade, foi a professora Mônica Lima. Tinham outros professores que tratavam desse assunto, mas eu ficava meio naquela, né? É África, é escravidão, é Brasil, é afrodiáspora, como são essas relações, né? Hoje a minha pesquisa, ela trabalha em Brasil, relações de escravidão, afrodiaspóricas, e tem uma noção, um recorte, na verdade, de gênero, né? Eu trabalho com feminino. Antes eu fazia mais uma leitura de história das mulheres, hoje eu trabalho com gênero, usando, na verdade, né, o gênero como uma ferramenta para pensar esse recorte de história e moda, que é também outro assunto, né, moda, que se mostrou para mim como uma possibilidade de estudo e que eu tenho desenvolvido aí a partir do mestrado e agora no doutorado. Quais são seus trabalhos mais recentes? O meu trabalho hoje, mais recente e mais completo, é a minha dissertação. Eu fiz a minha dissertação sobre a orientação da professora Mariana Moase. Ela me orientou no mestrado da Unirio, né? O programa de pós-graduação da Unirio. Eu e ela fizemos um corpus documental de 104 fotografias que tinha como princípio, né, a presença de mulheres negras, segunda metade do século XIX, Rio de Janeiro e Bahia. E aí pude fazer um mapeamento de quais eram as roupas que estavam presentes nesses registros dentro e fora do estúdio fotográfico, dentro chamo de fotografias internas e fora de fotografias externas. Eu tenho também, como trabalho recente, a minha apresentação no evento Alare, né, da Universidade de Harvard, que é o Afro-Latin American Research Institute. É um evento que acontece de 2 em 2 anos, e aí fica até o convite para quem tem interesse na temática. Ele ocorrerá no ano que vem, na USP. É uma oportunidade da gente conhecer quem está pesquisando sobre América Afro-Latina. E foi uma troca muito, muito interessante. Acredito que em breve eles disponibilizarão, né, também outras apresentações que ocorreram online. A minha foi presencial, onde eu tive a oportunidade de estar no espaço da universidade. Também conto com um capítulo de livro que será lançado em breve, né, no evento discente de pós-graduandos da UF. E aí é interessante, também faço o convite, né, que foi uma publicação, será uma publicação em que ela vai acoplar, vai trazer vários dos pesquisadores da pós-graduação da UF e também uma publicação que ainda está no prelo, que são alguns verbetes sobre história e moda que eu vou participar em colaboração com outros professores da Universidade do Estado do Rio. Quem tiver interesse em saber também das minhas outras publicações, pode botar o meu nome no Lattes, ele é só esse mesmo, Beatriz Rossotti. Lá eu tento manter atualizado, vocês sabem o sofrimento da atualização do Lattes, né? Um desafio, com as minhas publicações. E também vou deixar aqui o meu Instagram profissional para vocês que puderem, tiverem interesse, me acompanharem. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos?
Confesso que, com relação à teoria e à metodologia, acho que foi o campo mais desafiador para mim a partir do mestrado, né? Porque, assim, eu usei fotografia, usei fontes e pretendo usar, quer dizer, tenho usado fotografias no doutorado, e o meu primeiro desafio foi que eu nunca tinha tido metodologia, teoria sobre fontes, na verdade, sobre fontes imagéticas de um modo geral. E aí isso abarca também fotografia. Então, assim, desde a minha qualificação, eu tive um contato com a professora da UF também, Ana Maria Mauad. Ela tem algumas publicações sobre análise teórica e metodológica de fotografia, diálogo com o Piano Menezes, né? E essa galera que está pensando fotografia e está pensando, né, é, como analisar de modo semiológico essas imagens. Não apenas. Que eu no começo eu pensava, caramba, como é que eu vou fazer essa análise? Eu vou olhar a foto, mas só olhar a foto. E como é que é isso, né? E aí eu começo a pensar numa ficha, como a Mauad me apresenta, né? Uma ficha para cada foto. Como é que eu vou analisar? Quais são os elementos? O modo de descrição que eu preciso para fazer esse campo teórico, né? Esse campo metodológico. E aí eu penso também, o que tem me trazido outras discussões é que eu trabalho exclusivamente com mulheres. E aí, como é que eu estou pensando essas mulheres? Como é que eu estou pensando o patriarcado em que elas estão inseridas? Como é que eu estou pensando o gênero? Como é que eu estou pensando a história das mulheres? Quem é ferramenta de quem? Quais são as relações de conceito? Eu estou pensando em decolonialidade, né? O meu estudo é um estudo que se propõe a decolonialidade, e aí eu trago a Lugones, eu trago Bell Hooks, que não fala exclusivamente, né, do conceito de decolonialidade, mas ela também traz outras perspectivas da América a partir da América, né? E aí é uma relação e que para mim é muito caro para pensar como é a ideia de americanidade, que é um conceito da Lélia Gonzalez, ele pode ser pensado na perspectiva de análise com enfoque na história da moda. Como é que eu estou trazendo essas mulheres? Como é que eu estou trazendo essa americanidade, essa decolonialidade pensada no espaço do Brasil? Como é que eu estou pensando uma afrodiáspora no Brasil? Como é que eu estou pensando essas relações e reconstruções dessas mulheres nesses espaços brasileiros? Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Uma decepção. Um sonho. Um professor ou professora marcante. E a sua relação com a história em uma palavra. Vamos lá. Se bate bola. Momento inesquecível. Quando eu passei da universidade. Eu passei para mais de uma universidade naquele período, né? A prova era diferente, cada instituição tinha a sua prova. E eu soube, na verdade, minha mãe soube antes de mim. E eu tava fora de casa, ela me ligou. Eu fiquei com tanto medo de não ser verdade, que eu fiquei com dificuldade de chegar em casa. Mas quando eu cheguei em casa, vi minha mãe, vi minha avó me esperando no portão, minha família, todo mundo emocionado, acompanhando a minha trajetória, acompanhando a dificuldade que eu tive. Eu tentei mais de uma vez, né, passar no vestibular e dividir essa trajetória, esse caminhar com eles e com elas foi maravilhoso. Agora, uma decepção. Nosso cenário educacional brasileiro, né? Para mim é muito difícil entender que tem pessoas que conseguem ver ou ter possibilidade de uma melhoria nesse cenário, e aí eu tô falando de estrutura governamental, né? E que não fazem. Nossa, me corta o coração, sinceramente. É uma decepção que eu tenho, essa falta de investimento, e eu espero que isso mude, né, daqui para frente. Um sonho, melhores condições para nossa profissão. Que a gente seja valorizado, que a gente seja reconhecido, menos adoecimento físico, emocional e mental na pós-graduação, né?
Isso é um sonho de entender a importância da educação no nosso país. Eu sou apaixonada pela educação, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas isso não impede que eu enxergue a dificuldade que as nossas condições de trabalho ainda contam, né? A gente conta com algumas inúmeras, grandiosas dificuldades. Um professor marcante, um professor que eu tive de história, não lembro o ano em especial, mas eu era muito, muito ruim. E o professor Henrique. Eu lembro do dia que eu tirei uma nota, eu estudei pra caramba, minha nota foi maior, e ele me elogiou perante a turma, durante a aula, e como eu fiquei empolgada na possibilidade de entender o que ele estava tentando falar para mim. A minha relação com a história em uma palavra, nossa, isso é muito difícil. Mas eu vou responder com emoção. O que eu vou falar emoção? Porque emoção não necessariamente só boa, mas também não só ruim. Cada etapa da minha vida, nessa minha relação, talvez mais duradoura, só perde para minha mãe, para minha família, né? Foi com a história, com muitas emoções, com muitas emoções. E é isso. Espero que eu possa ter contribuído com um pouquinho sobre a minha pesquisa, agradecer a oportunidade de estar com vocês e chamar aí para curtir o quadro Fala Clio, que tem se mostrado aí uma ótima oportunidade, um projeto incrível. Obrigada, gente. Muito obrigada por esse papo, Beatrice, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!